A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estamos conversando mais uma videoaula e gostaria de, junto, podermos estar fazendo essa videoaula, né? Nós temos estudado a revista Palavra e Vida, revista da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos desse quarto trimestre de 2023, edição 79. O título central dessa lição é Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Quem escreveu é o pastor Valtair Miranda. E quero aqui sempre destacar e agradecer a esse querido pastor pela elaboração dessa revista desse quarto trimestre. Nossos sinceros agradecimentos. Irmãos, estamos estudando a quarta lição desse quarto trimestre, né? E o título da lição é Questões sobre o casamento cristão, né? O texto base dessa lição é 1 Coríntios 7, de 1 a 40. Nós estaremos fazendo leitura aqui agora do texto, né? Texto base, que é a base do nosso texto. Vamos ler aqui, irmãos, esses primeiros 7 versículos e assim sucessivamente. Ao decorrer a gente vai ainda ler alguns versículos, né? Princípio sobre a vida conjugal. Agora, em relação aos assuntos sobre os que escrevestes, é bom que o homem abstenha das relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a esposa e, da mesma forma, a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido da mesma maneira, e o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis uns ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, unir-vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso com concessão e não como mandamento. Portanto, gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus, um determinado modo, outro de outra forma. Questões sobre o casamento, né, irmãos? Irmãos, as questões desse... Aliás, vamos, antes de entrarmos propriamente no estudo, vamos orar ao Senhor, né, agradecendo a Deus. Bendito e eterno Pai, nosso Deus maravilhoso, pela qual nós invocamos seu santo nome nesta hora, em que aqui estamos, ó Deus, para estudarmos mais um pouquinho da sua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, e que esse estudo, Senhor, sirva de alicerce para cada cristão que realmente vive na dependência de Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a portar de tal maneira que sejamos irrepreensíveis diante de Ti. E se alguma falha estiver em nós, Senhor, que exorte-nos e nos corrija na sua presença, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Não vou falar basicamente da carta, né? Que o contexto ali, onde está inserido, mas nós vamos tratar aqui de um assunto que, nesses dias atuais, né, é a base da família, que é o casamento, né? E o apóstolo Paulo, a Bíblia, né, o apóstolo Paulo, através dessas cartas, dessas epístolas, ele trata de vários assuntos, os irmãos mesmo podem ver nessa última lição, que tratando de litígio, tratando de problemas de relacionamento, e nós vamos tratar de questões de família, de casamento, né, de vida conjugal. E a Bíblia é um manual para o crente, para o cristão e para todos aqueles que querem ter uma vida na presença de Deus, né? Uma vida santa na presença de Deus.
O objetivo dessa lição, irmão, é esclarecer questões acerca do casamento, observando o texto da época, né? Contexto da época. Entender que ser solteiro, que é casado, a felicidade está em viver para servir a Deus. Então esse é o maior objetivo, né? Que vivamos para servir a Deus de uma maneira correta, né? E o texto ideal central do texto é mostrar que mantém duas pessoas juntas é um compromisso de amor que ambas têm diante de Deus e permanecerem unidas. Este compromisso diante do Senhor que capacita o casal a enfrentar dificuldades de toda e qualquer natureza. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, aqui nesses capítulo 7 de 1 Coríntios, começa na seção da carta em que Paulo responde perguntas levantadas pela própria igreja. Então a igreja levantou algumas perguntas. E essas perguntas chegaram até ele. E aqui ele propõe responder, né? E com isso ele cumpre o seu papel apostólico. Então Paulo ali está cumprindo esse papel, né? De apostólico, que não é apenas plantar uma igreja, como evangelista, mas também orientá-lo na doutrina, né? Quantas igrejas, irmãos, que estão fora do contexto doutrinário, bíblico, né? Por não ter pessoas que orientem corretamente. E Paulo aqui está dando as orientações corretas para que a igreja cresça e cresça de uma forma que todos possam perceber que é unânime, né? É coesa. No conhecimento apropriado, um discípulo de Jesus. Então, caracteriza ali no conhecimento. Nesse tópico, irmão, nós vamos ver que a igreja tem que reconhecer que ninguém fique ali com brincadeiras, né? Cobrando casamentos às pessoas solteiras. Diga apenas que ora por elas para que o Senhor realize sua boa e perfeita, agradável vontade à sua vida. Isso aí. Então, primeiro tópico, orientações quanto ao casamento. O que ele começa a dizer? Que bom seria que o homem não tivesse só, né? Bom seria que o homem não tocasse em mulher. E ele faz aqui uma colocação que o homem solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. A mulher solteira cuida das coisas do Senhor. E o casado, ele cuida do seu cônjuge, né? Do como vai agradar. É uma expressão idiomática que significa concretamente o seguinte: bom seria que o homem não se casasse. Não é possível, entretanto, usar tal expressão para estigmatizar a mulher na igreja, como se ela fosse impura, ou simplesmente toque em uma mulher e contamine um homem. Não há nesse sentido, né? Tanto as mulheres quanto os homens foram lavados pelo sangue de Jesus e não são mais fonte de contaminação espiritual. O que contamina é o pecado. E ele não guarda gênio, podendo surgir no coração de um do outro. Então, logo no início aqui, os irmãos percebem que o apóstolo fala assim: agora em relação aos assuntos sobre os escrever, bom que o homem abstém das relações sexuais. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido, né? Então aqui já é uma recomendação, por causa do pecado, por causa da imoralidade, por causa de questões ilícitas, é bom que cada um tenha a sua própria mulher. Então ele já está colocando. Outro destaque é se fazer aqui, esta passagem paulina também não pode ser usada para estigmatizar o casamento. Afinal, é o próprio texto sagrado que afirma a sua origem divina. Foi o próprio Deus que fez o primeiro matrimônio. Então, o casamento é uma bênção de Deus, é algo divino que formaliza, né,
que legaliza, na verdade, a condição daquele homem e daquela mulher. E é divino, porque foi Deus que primeiro fez o casamento o primeiro matrimônio, né, realizado entre o homem e a mulher, foi lá no Éden, entre Adão e Eva. Isso está em Gênesis 1:18. O mesmo texto de Gênesis diz ainda que não é bom que o homem permaneça sozinho, né? Por várias circunstâncias, irmãos. É muito ruim que o homem viva sozinho, a solidão é muito ruim. E também, por causa também das condições que eles vão ficando debilitados, né? E se um cair, o outro ajuda, né? Então, nós vemos que é bom que tenha pessoas por perto para auxiliar. O Novo Testamento também esclarece que o casamento é uma coisa abençoada, venerado entre todos o matrimônio, é o leito sem mácula. Então, sempre a Bíblia traz uma recomendação. Não é bom que o homem esteja só, mas também não é bom que o homem vive uma vida de orgia com uma, com outra e maculando o próprio leito, né? Isso então levanta as perguntas: se o casamento não é algo ruim, porque Paulo diz que seria bom que alguém não se casasse, né? Então pessoas podem perguntar, eu tenho perguntado, e o próprio texto nos fala. Para entendermos isso, precisamos lembrar do contexto histórico da igreja em Corinto. Aqueles crentes estavam cercados pela tentação sexual, né? Os irmãos lembram que existiam muitos pagões, né? Pessoas ímpias ali que oferecia em sacrifícios sexuais, né, a deuses. Diante desta enorme pressão, Paulo trabalha aqui a questão: e se alguém deveria permanecer casado ou se alguém casado deveria praticar o celibato. Celibato é aquela pessoa que se abstém do sexo, né? Aparentemente, alguns membros daquela igreja estavam pregando a abstinência total dentro do casamento, em função de uma compreensão equivocada a respeito da sexualidade. Então, estava deturpando, né, o próprio ensinamento que o apóstolo Paulo, mas não era isso, né? Não deveria deixar de ter relações sexuais com sua esposa, com seus cônjuges, mas sim extraconjugais, né? E entendia que as relações sexuais eram pecaminosas em si. Outros, partindo do mesmo equívoco, propunham o divórcio como saída para permanecer puro diante de Deus. Então esse não era o propósito de Deus. O que Deus uniu não separa o homem, né? Então, diante dessa situação, Paulo fornece algumas orientações. O versículo 1 deste capítulo precisa ser somado ao 27, né? Ao 27. Então, primeiro, vamos lá, 27. Estás casado? Não procura separar. Você que é crente, né, ou que veio a se converter, você está casado, não se separe, mas permaneça, né? Da mesma forma, estar solteiro, não procure casamento. Mas, se não pode se conter, se não pode se manter como solteiro, é melhor casar, né? Para que não haja escândalo. Quando ele fala da angustiosa situação do presente, o presente do apóstolo de seus discípulos realmente não era fácil. Ser discípulo de Cristo naquele tempo envolvia a possibilidade eventual de perseguição e morte. No contexto tal dificuldade, o solteiro teria certa vantagem sobre o casado, né? Então é aquilo que nós falamos, né? O casado ele tem que cuidar da família, tem que cuidar dos filhos. E estando em situações difíceis, há algumas orientações do apóstolo Paulo, porque facilitaria, né? Na sua condição de fidelidade. Precisaria enfrentar as provações com a sua família. Mas fica claro pela leitura do texto que ele deixa apenas um conselho, né? Então não era uma ordem, uma ordenança, mas sim um conselho da parte de Paulo. Não uma determinação. Não há nesta passagem mandamento para casado que separar ou obrigatoriedade do celibato.
Paulo exalta a abstinência sexual, mas em duas situações concretas. Primeiramente, se esse celibato for um dom dado pelo próprio Deus, né? Este, então, deveria exercê-lo com ele a alegria. E, em segundo lugar, o casal circunstancialmente pratica a abstinência em comum acordo para algum propósito de oração. Então, concordamente, ficaria ali com a abstenção por um período, mas logo após voltaria a ter realmente os seus atos, né, de casal, né? Sobre o casamento, o apóstolo deixou outros princípios que podem ser apropriados pelos cristãos de qualquer tempo. Uma pessoa casada pertence ao seu cônjuge. Então, uma vez que você é casado, você não pertence a outra pessoa, você pertence ao seu cônjuge, você está ligado a essa pessoa. O que significa que o propósito da vida de um é promover a felicidade do outro. Então, a minha felicidade como casado é proporcionar à minha esposa o prazer, a felicidade, de estar, né, do seu lado. Dentro do casamento, a prática do sexo é uma dádiva dada pelo próprio Deus. Então, o sexo em si não é pecado. Pecado é praticar orgia, é sexo fora do casamento, é a fornicação, né? E essas coisas que contaminam o homem, né? Que deixa o homem vulnerável ao pecado. A sexualidade faz parte da constituição humana, sendo parte constitutiva dos homens e mulheres. Então é um ato natural, né, que o homem tem, a mulher tem, as suas práticas sexuais, desde que seja com sua esposa ou com seu esposo, né? Uma pessoa casada que se torna cristã não deve usar a conversão ou o seu seguimento de Cristo como desculpa para se separar do seu cônjuge não convertido. Então não dá motivo essa pessoa agora, porque se converteu, agora eu sou crente, não posso mais ter relação porque eu sou crente e ela não é. Não, não é o caso. O casamento deve ser usado pelo cristão como espaço de atuação de Cristo, né? Como Cristo amou a igreja, assim devemos amar nossa própria esposa, como nossa carne, né? Sendo uma extensão da própria igreja. O casamento, entretanto, não deve impedir um cristão de devotar a sua fidelidade maior ao Senhor. Pelo contrário, né? Quando o casal permanece unido, aí que o cônjuge se sente mais Deus, né? Naquela vida daquela pessoa, vê a união, vê que a obediência ao matrimônio está em conformidade com a palavra de Deus, né, irmão? Tudo com ordem e com decência. Vou falar aqui um pouquinho aqui os versículos, até o versículo 16. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Melhor estar solteiro, pior é a separação. Digo, no entanto, aos solteiros e à viúva, melhor seria se permanecesse como eu, como o apóstolo Paulo está falando. Porém, se não vos é possível, controlar-se que se case, porque é melhor casar do que viver queimando em paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido, né? E se porém a se separar, que se não case ou que se reconcilie com seu próprio marido e não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, em particularmente, não o Senhor, mas vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, essa dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, uma mulher tem um marido incrédulo, mas esse consente em viver com ela, não se separe dele. Portanto, o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã e a esposa incrédula santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus não chamou para vivermos em paz. Portanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás do teu marido, ou como sabes, ó homem, se salvarás a tua mulher. Até aqui, versículo 16. Então,
Essa é a condição do homem em relação à sua esposa, do cônjuge. Nós falamos nesse primeiro tópico, então, orientações quanto ao casamento. O segundo tópico, a felicidade está em viver para o serviço de Deus, né? Paulo está tratando do relacionamento, mas ele agora entra na questão de o serviço do Senhor, né? Aqui nessa passagem da carta aos Coríntios, não encontramos subsídio nem para obrigar, nem para proibir o casamento, né? Não tem aqui, vamos dizer assim, uma ordem específica para isso, né? Para proibir casamento. Deixa eu puxar aqui a coisa aqui, né? A felicidade está em viver para o serviço de Deus. Aqui Paulo deixa claro que se alguém decidiu se casar, que busque fazer o casamento uma arena de culto ao serviço do Senhor, né? É o propósito. Importante ressaltar a parte em que Paulo diz sobre o lar dividido, a responsabilidade do cônjuge cristão é ainda maior. Ora a Deus para que ganhe seus cônjuges para Cristo, mesmo sem dizer uma só palavra, né? Então, nós vamos ver que Paulo está dando essas orientações. As pessoas não são obrigadas a se casarem, não. Mas também não são obrigadas a ficarem solteiras. Elas não são obrigadas a ficar solteiras, né? Desde o casamento, como já foi falado aqui, é bênção do Senhor. Deus abençoou. Foi Deus que fez o primeiro matrimônio. E é bênção. O que é melhor? Para Paulo, aquele contexto histórico específico, ser solteiro era a melhor opção em função dos perigos, né? Por isso que Paulo dá essa orientação, dos perigos enfrentados pelos convertidos. E o contexto, irmão, de perseguição da igreja, no contexto em que o Império Romano era muito forte, né? E perseguir a igreja, e que o judaísmo também, por parte deles, perseguia, por não aceitar o Evangelho de Cristo, né? Não crer no Cristo, o Messias enviado por Deus, né? Na atualidade vai depender da escolha de cada pessoa. Da mesma forma como os casamentos não são feitos no céu, não há determinação divina nesse sentido. Então, Jesus orientou sobre essa questão, que lá no céu não vai haver casamento, né? São coisas aqui da terra, necessárias aqui da terra. Mesmo porque lá não tem pecado, não tem santificação, todos já são santos, né? Então não vai ter essa distinção de malícias, né, que tem aqui. Então, se alguém resolveu ficar solteiro, deve honrar a Deus com a sua solteirice, né? Não precisa se sentir como uma pessoa menor em um mundo cheio de pessoas casadas. Você que é solteiro, você que não tem esposa, ou você que não tem esposa, não, você é tão importante como aquele casado. Apenas foi uma opção que você escolheu, ou talvez, não sabemos o motivo, né? Mas não encontrou a pessoa certa, né? Para viver o matrimônio. Mas precisa entender que esse estado é um dom de Deus, né? Isso aí você acaba sendo um benefício, né, também de uma outra forma. É preciso entender que servir a Deus melhor dessa forma. Você, como solteiro, tem mais disponibilidade para evangelizar, para fazer a obra do Senhor, tem mais tempo, pensa nas coisas dos céus, né? Enquanto o casado, ele, como a Bíblia diz, ele sempre tem que estar agradando sua esposa e comum acordo, né? Às vezes não tem tempo de uma forma mais abrangente para fazer a obra do Senhor, né? Não quer dizer que não faça, mas mais abrangente. É importante buscar oportunidade de serviço cristão, que esta pessoa dificilmente teria caso fosse casado, viu? Então, a pessoa está muito mais disponível para fazer o serviço do apóstolo, de um apóstolo, de um evangelista, de um missionário, né? Realmente, a obra é grande e poucos são os cefeiros, né? E aqui é o que eu falei, né? Teria mais facilidade o solteiro para realizar essa tarefa.
É possível mencionar, por exemplo, o caso de missionárias que decide servir a Deus como solteiro, por entenderem que isso facilita a sua missão, né? Já falei. Eles podem atuar em alguns contextos que uma família não conseguiria. Então nós vemos vários exemplos de missionárias que decidiram ficar solteiros pela facilidade dos seus trabalhos como cristão, né? Mas se alguém resolveu se casar, que busque fazer o seu casamento na arena do culto a serviço ao Senhor. Sirva o seu cônjuge como ao Senhor. Procure servir a Deus de forma compartilhada, né? Então o cônjuge, ele sempre tem que compartilhar suas ideias, estar de comum acordo, né? Na sua vida cristã. Isso vale mesmo se o cônjuge não for convertido ao Senhor. Isso faz com que o cristão tenha uma missão ainda maior envergadura, já que a sua casa é o seu campo missionário, né? Então, o campo missionário de um evangelista, de um cristão, é o seu lar, né? Primeiro conseguir ganhar o seu lar para Cristo. Da mesma forma, como ele ora a Deus e busca a conversão dos perdidos do Brasil e do mundo, também orará e buscar a conversão daqueles que compartilham dos mesmos laços familiares. No versículo 10 e 12, né? Desse capítulo tem produzido bastante dúvida durante a história da sua interpretação. Vamos ler aqui, irmãos, o versículo 12, de 10 a 12, né? Todavia não ordeno aos casados, não mais ao Senhor, que a esposa não se separe do marido, e se porém se separar, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e o que o marido não divorcie da sua esposa. Todos os demais, e particularmente não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, essa se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Desse capítulo tem produzido bastante dúvida e durante a história da sua interpretação. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, a mulher, não se separem do marido, se porém ela viver, separe-se, que não se case ou que, é um texto que eu li ali, né, irmãos? Vamos pular esse texto aqui, que se reconcilie com o seu marido. É que o marido não se aparte da sua mulher, mas, digo eu, não o Senhor, que se algum irmão tem mulher incrédula. A dificuldade aqui é com relação à frase, digo eu, em relação, diz o Senhor. O apóstolo coloca um contraponto aos ensinos transmitidos diretamente por Jesus durante seu ministério terreno e os ensinos que ele mesmo transmite. Seria possível ver aqui a criação de 2 livros de inspiração bíblica? As palavras de Jesus teriam um peso em detrimento das palavras do apóstolo Paulo? Eventualmente, uma ou outra pessoa entende desta forma. Mas não precisa ser assim. Afinal, o apóstolo afirmou logo no início que ele é o enviado de Cristo, né? Suas palavras foram por ele comissionadas no caminho de Damasco. As orientações paulinas são, desta forma, também orientações de Cristo, né? Então, ele como mensageiro da palavra, ele fala o que o próprio Cristo poderia dizer, né? Mas só que ele usa as suas através dele, Deus transmitiu, Cristo transmitiu, né? Portanto, isso significa dizer que a grande mensagem desse versículo é que o estado espiritual do cônjuge não pode ser usado como desculpa para o divórcio, né? Apesar da dificuldade de um lar dividido na fé, o cônjuge convertido santifica o lar. O cônjuge que serve ao Senhor será o sacerdote da sua casa. Então você, minha irmã, meu irmão, se você é convertido, você é o sacerdote, você é aquele equilíbrio que tem dentro da sua casa, é a coluna, é a base, é o alicerce que fortifica o seu lar permanecer de pé. Porque você vai orar, você vai jejuar, você vai interceder, você vai fazer a manutenção para que o seu lar seja um lar abençoado da presença do Senhor, né? Então, o apóstolo está tratando que aquele que casou com uma pessoa que não tem conhecimento do Evangelho, não tem conhecimento de Cristo,
ele possa ser santificado através do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, né? Para santificar o lar e para permanecer de pé. Então, irmão, concluído esse estudo, um estudo bastante sucinto, né? Mas com grande relevância, que trata da vida do casado e do solteiro, né? Como as pessoas podem se comportar, entender qual o mandamento que a Bíblia nos ensina, qual é o ensinamento que nos passa a palavra de Deus através desse ensino paulino, dessa carta, né, aos Coríntios, um local que tinha muitos problemas, tantos conjugais também, como problemas de imoralidade, com problemas, tantos outros problemas, e Paulo está tratando essa igreja, pondo, vamos dizer assim, pondo os pingos nos is, né? Irmão, concluindo essa carta aqui, né? Para que nós entendamos, não é o casamento que manterá duas pessoas juntas. Não é, né? O que se une não é um par de aliança, nem mesmo a cerimônia nupcial. O que mantém duas pessoas juntas é o compromisso que ambos têm diante de Deus de permanecer unidos. Então esse é o compromisso, irmão, daquelas pessoas concordando, né, em permanecerem unidas, porque uma vez se comprometeram em servir a Deus unidos, fizeram seus votos nupciais, tiveram perante a presença de Deus, que permaneceria cumprido assim, permanecidos unidos na presença de Deus. É esse compromisso diante do Senhor que capacita o casal, né, a enfrentar dificuldades de toda e qualquer natureza. Então, o casal em Cristo, ele tem muito mais possibilidade de vencer esses problemas, né? E são muitos problemas que o casal tem de relacionamento, familiares, parentes, e envolve muitas situações para um casal permanecer, os filhos, o trabalho, a vida conjugal em si, né? De um entender o outro, aceitar que ninguém é perfeito no relacionamento, mas quando os dois decidem viver junto, em paz, buscando a presença do Senhor, com certeza vão vencer essas crises financeiras, desemprego, doença, pressões no trabalho, na vizinhança, tentações sexuais, né, onde muitos os homens, a maioria, né, homens caem, apesar que agora está tendo um acréscimo, né, de mulheres muito oscilando nessa área de conjugal, né, de fidelidade, depressão, mas juntos, diante de Deus, eles são mais fortes, né? Nós sabemos que a força está no Senhor, né? E poderíamos perguntar qual é o lugar do matrimônio na vida de um crente em Jesus, né? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que é possível dizer para quem argumenta que Paulo ordenou o celibato como maior expressão da espiritualidade cristã, né? Então nós já podemos responder, né, a essas perguntas. É possível usar o capítulo 7 de 1 Coríntios como base para opor a Paulo e a Jesus no que tange ao casamento dos crentes? Claro que não, né? A verdade é que essa carta que vem fortalecer o que o próprio Deus forneceu, o Senhor Jesus, né, para que aquele que se uniu não se separe. Irmão, que belo estudo, né? Ao nosso querido pastor Valtair Miranda, né, que traz esses ensinamentos na base bíblica, né, trazendo esses conhecimentos sobre a vida conjugal. Não há motivo para que tenhamos tantos divórcios, tantas separações, porque se a pessoa buscar a orientação divina na palavra de Deus, vai encontrar todos os resultados da sua vida, tudo aquilo que
tenta destruir o laço matrimonial, né? Na verdade, irmão, a sociedade contemporânea, ela tenta destruir o principal núcleo, que é a família, né? E jogando muitas coisas em cima da família para que ela não resista e venha a sucumbir e aí praticamente dizer que o evangelho não é suficiente. Mas a verdade é que o evangelho é suficiente e ele traz ensinamentos atuais para o cristão, para o casamento de qualquer pessoa, né? E só basta seguir as orientações espirituais aqui da palavra de Deus. Meu amigo, meu irmão, nós estaremos orando pela sua vida, agradecendo desde já pelo irmão ter ficado conosco, ter nos dado a sua preciosa atenção, né? Quando você acessa esse canal, quando você nos acompanha, quando você se inscreve no nosso canal, quando você compartilha o canal também com seus amigos e irmãos. E, na verdade, você não está fazendo um serviço para mim. Você está fazendo um serviço para Deus, porque o propósito aqui é sempre divulgar a palavra de Deus em primeiro lugar, né? Para que tenhamos muito mais pessoas convertidas, pessoas que busquem a presença de Deus, pessoas que entendam a palavra de Deus, que é necessário examinar as Escrituras para que cuidar ter nelas a vida eterna, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para que tenhamos uma sociedade melhor, para que tenhamos uma família mais fortalecida, né? Esse é o grande objetivo. Deus é o Deus da família. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por este estudo, o quarto estudo desse trimestre, questão sobre o casamento cristão. Senhor Deus, Senhor nosso bendito e eterno Pai, como é precioso, Senhor, estar na sua presença. Buscar a sua face, ó Deus, diante de um mundo que cada dia, Senhor, tem se desviado do propósito da sua criação. Mas o Senhor não está inerte, o Senhor está vivo e eficaz através dos ensinamentos da Tua palavra, que nos aconselha, que nos traz ao conhecimento de quanto nós erramos, de quanto nós falhamos por não seguir os preceitos divinos. Bom seria, Senhor, que todos debruçassem sobre a Tua palavra e buscassem o conhecimento que vem dos céus. Aqui estamos, ó Deus, diante da Tua face, crendo poderosamente no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e através desses ensinamentos bíblicos, ó Deus, ensinamentos relevantes, ó Pai, para a vida do casamento, do matrimônio, do enlace matrimonial, da união conjugal, Senhor, e do propósito que tem da família na sociedade brasileira, e não somente na sociedade brasileira, mas em todas as gerações, todas as raças, tribos e línguas. Bom seria se todos buscassem o autoconhecimento da Tua palavra, Senhor, que instrui, que nos traz, Senhor, ensinamentos profundos e que nos orienta sobre o relacionamento conjugal. Se hoje nós temos famílias fracas, Senhor, porque realmente deixaram de ter conhecimento contigo. Porque o Senhor foi o que fez o primeiro enlace matrimonial, o primeiro casamento entre Adão e Eva, que geraram filhos e estão por toda parte, porque tudo isso partiu de um só casal, né? Toda essa geração que nós vemos, de Adão e Eva. Crendo poderosamente, Senhor, nos ensinamentos da Tua palavra, crendo naquilo que o Senhor tem nos ensinado, e nós buscamos a sabedoria que não é do homem, mas vem do alto dos céus. Em nome de Jesus, queremos te agradecer pelos inscritos, pelos que têm nos acompanhado, pelos aqueles que têm divulgado, Senhor, esse canal, pelos aqueles que têm buscado a estudar a Tua palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente. Abençoe, Senhor, a nação de Israel, que passa por momentos difíceis de guerra, que muitas pessoas não entendem o conflito
que foi gerado ali naquele local. Mas quem segue a Ti, quem busca o conhecimento, Senhor, sempre encontrará resposta para os problemas que nós vivemos nesse mundo contemporâneo. Obrigado, Deus. E a sua graça nos basta, porque o Senhor nos quer na sua presença, vivo e na sabedoria de Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?